Olá, gente, mais um Entretanto. É um prazer estar com vocês nessa terça-feira, falando de coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída que já é a ênfase, já é o toque, já é o estilo de ser do Entretanto durante todos esses anos. Hoje nós vamos falar de um tema bastante profundo, que é a inevitabilidade da morte. Nós vamos falar também do final, do possível fim da Lava Jato. Nós vamos indagar se o petróleo é mesmo nosso, com o aumento do preço dos combustíveis. E nós vamos falar do novo auxílio emergencial. Tamo junto, vamos começar. Olá, gente. Dentre as minhas inúmeras atribuições, dentre as minhas inúmeras ocupações, a que eu privilegio, a que eu considero a melhor, a que eu tenho um enorme prazer e só prazer de ser, é ser pai. E eu sou um pai, procuro ser um pai esmerado, modéstia à parte, para com os meus filhos. O meu mais velho, no auge da adolescência, estou tentando explicar para ele a inevitabilidade da morte. Como lidar com a morte, essa parceira de jornada que todos nós temos. E a discussão vem a calhar por conta da Covid, né, da Covid-19. Nós estamos perdendo um monte de gente conhecida, um monte de gente amiga, um monte de parente por causa da Covid. Isso está fazendo com que o brasileiro, os povos do mundo todo, aliás, tenham que voltar a conviver de maneira mais franca, mais olho no olho, com a morte. Coisa que a vida moderna, nós modernos, desaprendemos. E culminou que nessa tentativa de explicar para o meu filho mais velho, meu primogênito, coisas sobre a morte, coisas sobre a familiaridade da morte, nós perdemos um grande amigo, um amigo muito querido, meu amigo e irmão, Dr. Zé Gaudêncio Rocha da Cunha. E meu filho mais velho gostava muito dele, todos nós, mas o carinho do Theo com o Gaudêncio era carinho de sobrinho de coração, com tio por afinidade, que viu crescer. E nós o perdemos. E o Theo ficou consternado, e eu também. E eu falei, perdi o fio da meada, né? Como prosseguir explicando que a morte é uma coisa comum, quando essa coisa comum é tão dolorosa. Mas é a vida, e a vida termina com a nossa partida, com a nossa retirada desse mundo. O homem moderno desacostumou com a morte por alguns motivos. Primeiro, se vive mais e se vive melhor do século XX para cá. Um camponês de 300 anos atrás dificilmente chegava aos 30 anos. Né? Na época de Cristo, quase ninguém chegava aos 50. 50 tenho eu hoje, e eu chego aos 50 sem nenhuma doença grave na minha trajetória, na minha história. O que é bom, e é normal, e é comum. Isso não acontecia antigamente. Ou seja, a morte com a qual nós, seres humanos, nós habitantes desse planeta Terra, estávamos acostumados a lidar com familiaridade no nosso dia a dia, a morte que a gente estava acostumado a caminhar ao lado dela, as pessoas morriam devagar, as pessoas ficavam moribundas meses até perecer. Era um calvário de visitações no leito de morte das pessoas moribundas, até que elas fenecessem. Feneciam de maneira árdua, lenta, dramática. Isso era terrível? Era. Mas de uma certa maneira familiarizava os outros habitantes da casa com o evento morte. Isso acabou. As pessoas hoje são internadas e morrem. São internadas e morrem. Estão vivas e morrem. É o que tem acontecido
no mundo moderno. E isso faz com que a gente se desacostume com a morte. E aí chega a Covid e nos coloca frente a frente com a morte, diariamente com a morte. Os noticiários diariamente nos regurgitando a morte. Essa vizinha, essa parceira de jornada que nós não queríamos ter. No entanto, somos obrigados a lidar com ela. Somos obrigados a entender que morrer é tão natural quanto nascer. Mas é um conhecimento, é uma nuance que o homem moderno desaprendeu e está custando a reaprender. A Covid está nos forçando a reaprender rápido. Vamos ver até onde a gente consegue ir, até onde a gente vai continuar enterrando entes queridos, até onde a gente vai continuar enterrando amigos, até quando a gente vai ficar enterrando parentes vítimas dessa moléstia, dessa pandemia, dessa saúde pública que, lamentavelmente, deixa a desejar. Não foi o caso do meu amigo faleceu de outras complicações, não foi de Covid, mas, enfim, é muito chato enterrar ente querido, é muito chato enterrar amigo, e a gente vai ficando maduro, ou a gente enterra, ou a gente é enterrado. E é isso que eu estou tentando explicar para os meus filhos. Bom, vamos adiante. É o fim da Lava Jato? É o início do fim ou é o fim do início? É importante a gente saber isso aí. Quem está acostumado a acompanhar o Entretanto sabe que eu sempre disse que estava passando de hora da Lava Jato acabar. Ou a Lava Jato acabava, ou a insegurança jurídica deflagrada com um processo interminável, com um inquérito interminável, acabaria com a governabilidade do Brasil. Isso significa o quê? Significa que é quase tão bom quanto ter deflagrado a Lava Jato é encerrar a Lava Jato. Ah, vai parar de perseguir, de processar e de punir corruptos? Não, não vai. Só que cada caso é um caso, cada inquérito é um caso. Inquérito e ação penal, processo judicial, tem que ter começo, meio e fim. Processos são caminhos que levam à justiça, e esses caminhos não podem ser insondáveis, intermináveis, sob pena da gente não saber amanhã ou depois quem é que está no poder, quem é que vai estar no poder, quem é que está elegível ou não. Foi bacana a Lava Jato, foi importante, foi um divisor de águas na história, na moderna história da política brasileira, da justiça brasileira, mas tinha que terminar, né? A autoridade policial investigou, encontrou prováveis culpados, indiciou, o promotor denunciou e o juiz julgou, seja ele o Sérgio Moro, seja quem o substituiu. Mas se fatos novos vierem à lume, abram-se inquéritos novos, né? Sem fases ininterruptas, intermináveis, sem o inquérito Lava Jato, os inquéritos da Lava Jato ficarem gerando filhotes incontáveis. Isso é péssimo para a governabilidade. Não sei se vocês sabem, mas determinado político às vezes vai preso e o real cai, e o dólar sobe. Há uma manchete sensacionalista contra determinado réu do sistema financeiro, ou do núcleo político da Lava Jato, ou do núcleo econômico, ou um marqueteiro, isso influencia a governabilidade, isso influencia a economia interna. Não é bom. Ah, mas precisava punir corruptos. Continua precisando. Só que nós temos que colocar as coisas nas gavetas de prioridades certas. Não sei se neste momento é prioridade continuar com a Lava Jato nos moldes em que ocorria. Haja visto a confusão gerada pela República de Curitiba com Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e etc. Processos até hoje extremamente polêmicos, sendo vistos e revistos pelos formadores de opinião e principalmente
pelo STF, que poderá fulminá-los todos numa canetada amanhã ou depois. E os benefícios da Lava Jato, que todo mundo fala, recuperou não sei quantos bilhões. Pouca gente fala, e devia falar, quanto que a Lava Jato já gastou. Né? Muita gente fala, prenderam, condenaram não sei quantos corruptos, não sei quantos políticos larápios, não sei quantos criminosos do colarinho branco foram condenados, estão cumprindo pena, etc, etc. Pouca gente fala daqueles réus da Lava Jato que foram absolvidos, e não foram pouco. Segundo o próprio senhor Sérgio Moro, defendendo a Lava Jato, cerca de 30% dos acusados da Lava Jato, alguns deles presos temporários, sofreram busca e apreensão, os filhos deles sofreram bullying na escola, a Polícia Federal apareceu na casa deles 6 da manhã, tirou ele e a esposa de pijama da cama, com ordem de busca e apreensão, revirou a casa, bloqueou dinheiro, bloqueou patrimônio, quebrou a empresa dos caras, matou a reputação, assassinou a reputação dos caras. 30% desses caras foram absolvidos. A justiça, ao fim e ao cabo, mesmo a justiça de Curitiba, né, entendeu que não havia provas suficientes para condenar. Como é que fica esse pessoal? Quem paga essa conta? É por essas e outras que operações assintosas, espaventadas, dramalhões, excessivo brilho midiático por trás de atividades da polícia, do judiciário, do Ministério Público, tendem a degringolar, como degringolou a Lava Jato, tá bom? Passou de hora de terminar a Lava Jato. O petróleo é nosso, com esse aumento abusivo, segundo alguns, de preços de combustíveis, será que é nosso mesmo? Olha, numa economia global, eu estou evitando falar globalizado, porque globalizado hoje tem uma característica, um viés ideológico muito importante, mas também muito polêmico. Numa economia global, a pizza que você come na Avenida Paulista custa o mesmo que a pizza que você come em Nova York ou em Roma, tá? Os preços são internacionais. Geralmente, é claro, que existem produtos típicos de um país ou de outro, que geralmente, por exemplo, vinho, né, um bom vinho na Europa é muito mais barato que um bom vinho aqui. Em compensação, o nosso bom café é mais barato que o café gourmet deles. Mas isso são produtos típicos. No geral, os preços daqui e de lá são internacionais, são idênticos. Quem viaja vê muito isso. Aeroporto é caro no mundo inteiro. Os preços de gêneros alimentícios, de comida e bebida em aeroporto, é parecido no mundo inteiro. Seja em dólar, em euro, em reais, em ienes, seja o que for. Né? E é necessário que seja, porque as balanças comerciais do mundo inteiro estão conectadas. Onde é que eu quero chegar com isso? O preço do combustível no Brasil é semelhante ao preço do combustível nos Estados Unidos, é semelhante ao preço do combustível na Europa Ocidental, nos países democráticos da Europa. É ligeiramente caro no mundo todo. E aí vem as pessoas dizerem, né, olha, lá fora o salário mínimo é outro. Salário mínimo, a concepção vem daí. Salário mínimo não é salário médio. A Constituição Federal, quando estipula o salário mínimo, ela diz que o salário mínimo tem que ser o suficiente para lazer, moradia, saúde, transporte, educação, etc, etc. É um trecho da Constituição Federal que é muito mais uma carta de intenções do que uma norma programática. Infelizmente, a nossa Constituição Federal tem tópicos populistas que atrapalham a sua compreensão, prejudicam a sua aplicabilidade e criam no cidadão comum essa falsa sensação de entendimento que tanta confusão causa. A regra do salário mínimo existe no Brasil e no mundo para evitar salário degradante, não para dizer de salário médio. Ou seja, o que a regra do salário mínimo quer dizer? Patrão, abaixo desse valor você não pode pagar, que é um salário degradante,
que é um salário aviltante. Abaixo desse valor, nós vamos começar a brincar de falar de trabalho escravo. Abaixo desse valor não pode. Esse que é o fundamento, esse que é o princípio por detrás do salário mínimo, né? E o salário mínimo não é salário médio, nem no Brasil, nem nos grandes países do mundo, ok? E R$1 aqui vale para nós, proporcionalmente, o que vale $1 para um americano, ou €1 para um alemão. A dificuldade para ganhar esse real, esse dólar, esse euro, é a mesma coisa. O que se gasta lá fora com $1, se gasta aqui dentro com R$1. É proporcional. E o preço da gasolina é internacionalizado. É internacionalizado. Não tem jeito de deixar de ser. A Venezuela, grande produtor mundial de petróleo, tentou criar um preço caseiro, em centavos, da gasolina na bomba dos postos de abastecimento venezuelanos. E isso ajudou a quebrar a economia venezuelana, como está quebrada até hoje, porque nós não conseguimos equilibrar nossa balança interna, nosso mercado interno, com o nosso mercado externo, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil comprador tem que praticar preços semelhantes do Brasil vendedor. Não pode haver uma grande disparidade interna, principalmente se comparado com preços da importação e da exportação, porque aí quebra mesmo. Foi um dos fatores que motivou a ruína econômica da Venezuela, tá? É chato no Brasil o aumento dos combustíveis, é chato, por uma característica bem brasileira, bem nossa. Nós não temos transporte público de qualidade, ou seja, carro que na Alemanha é um luxo, a pessoa tem se quiser, tem para o final de semana, porque o transporte coletivo, principalmente ferroviário, é de ótima qualidade, é seguro, é pontual, é eficaz. O transporte coletivo que eles têm lá faz com que eles consigam ir e vir pelas cidades e entre as cidades com segurança e a preços justos. No Brasil, nós não temos transporte coletivo de qualidade. Então aquele veículo, aquele automóvel, aquela motocicleta, que é um luxo, é um opcional, é um supérfluo em países do primeiro mundo, para nós é gênero de primeira necessidade. O combustível que o cidadão de primeiro mundo pode optar por gastar ou não gastar no veículo automotor dele, nós somos obrigados a gastar, porque senão nós não conseguimos nos deslocar pela cidade com agilidade, segurança e rapidez. Tá certo? Esse é o diferencial da nossa economia, dos nossos preços de combustíveis e dos preços de combustíveis praticados lá fora. Aqui a gente tem que gastar. Lá é um luxo, é um supérfluo que pode ser gasto ou não. O petróleo continua sendo nosso, mas ele tem que ter preços internacionais, gente. A gente não pode praticar uma política financeira interna distinta de outra política financeira externa. Bom, tá vindo aí o novo auxílio emergencial. O Brasil, por falar em quebradeira, né, da Venezuela, o Brasil não vai suportar engatar um novo projeto social dessa magnitude e a esse preço, sem gerar fonte de receita para pagar essa conta. Ou o Brasil, para arcar com o novo programa assistencial, o novo auxílio emergencial, ou o Brasil cria imposto novo, ou aumenta os impostos já existentes, ou vai ter que enxugar a máquina administrativa com, por exemplo, planos em massa de demissão voluntária de serviço público, PDV. É um exemplo. Vai ter que enxugar gastos públicos enormemente. Ou vai ter que criar imposto novo, ou vai ter que majorar impostos já existentes. Não dá para fazer como o revolucionário nacionalista Pancho Villa fez no México. Ah, o povo está com fome, o povo está com falta de dinheiro, vamos fabricar dinheiro. Pancho Villa fez isso. Quebrou o México, quebrou a economia mexicana em 2 tempos. Nós só podemos emitir dividendos, emitir receita, emitir moeda, se nós tivermos reservas cambiárias, dólar,
né? Ou lastro em metais preciosos, predominantemente ouro. Se a gente não tiver uma coisa ou outra, nós não podemos emitir dinheiro novo. Pouca gente sabe disso, né? Então nós não podemos ir pagando conta, como se essa conta fosse cumprida, fosse honrada por um fundo que seja um saco sem fim. O saco chegou ao fim, o saco furou, a nossa paciência foi para o brejo. Qualquer política social, isso quem fala é o Frei Beto, olha só, citando Frei Beto aqui, um cara que eu discordo diametralmente dele, mas ele fala uma coisa interessante num livro de entrevistas, e ele é um dos entrevistados. O livro de entrevistas chama-se Profetas do Passado. Ele diz o seguinte: toda política social tem que ser emancipatória. Aliás, o Ronald Reagan, o antigo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, falava isso também. Toda política social tem que ser emancipatória. O que significa isso? Eu tenho que receber auxílio governamental para ir desmamando, para não precisar mais dele no futuro. Quando vira um cordão umbilical indestrutível, quando vira um cordão umbilical que você não consegue se libertar dele, você está criando tetas que haverão de mamar na grande loba que é o serviço público, na grande loba que é a nação brasileira, na grande loba que é o governo brasileiro, para o resto da vida. E os brasileiros vão ter que vão aprender a lidar com uma política assistencialista a tal ponto que não vão permitir politicamente que ela deixe de existir amanhã ou depois. É como com Minha Casa Minha Vida, é como Bolsa Família. Eu queria ver político com peito para acabar com isso. Não tem. É como acabar com a CLT. Não acaba. Se levantar num palanque político e defender isso, está liquidada a carreira do jovem promissor político. Presidentes da República serão depostos, serão alvos de impeachment, se sonharem em acabar com Minha Casa Minha Vida, se sonharem acabar com Bolsa Família e outros programas mais, né? O auxílio emergencial, ele é muito mais, acredito eu, hoje, para calar a boca de setores da sociedade que estão falsamente imputando ao governo federal um cruzar de braços diante da crise sanitária que virou a crise econômica, do que propriamente dito para manter, para tirar da linha da miséria absoluta mais de 20 milhões de brasileiros. Para tirar da linha da miséria absoluta mais de 20 milhões de brasileiros, nós precisamos de programas sociais emancipatórios. E esses só podem ocorrer com fonte de receita. E fonte de receita a gente só consegue com dinheiro de imposto ou com dinheiro de economia de gasto público. Sem um ou outro, a gente não tem dinheiro para pagar mais auxílio emergencial. Aí nós vamos à bancarrota. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.